do seu nome, em nome de Jesus, amém. O amor que vence o egoísmo é o tema da minha palavra nessa noite. O amor que vence o egoísmo, o tema que eu quero compartilhar com você, o texto é Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e sendo nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. O amor que vence o egoísmo. Esse texto revela pelo menos dois tópicos, vamos assim dizer. As nossas necessidades, e mostra o que Deus fez, mostra as riquezas poderosas de Deus, a fim de solucionar os problemas que nós tínhamos, graves problemas. A palavra que eu queria falar com vocês nessa noite tem a ver com a riqueza de Deus versus as nossas necessidades. O que isso tem a ver com a ressurreição? Então, nesse aspecto de que há necessidade, infinitas necessidades da nossa parte, infinitas capacidades de Deus em resolver as nossas situações, o que vai fazer com que nós sejamos redimidos e salvos, é se esse ser que tem toda a capacidade, que é riquíssimo, que é cheio de riquezas, que é poderoso, se esse Deus é também generoso. É essa generosidade de Deus, em relação às nossas necessidades, que fará todo sentido para as nossas vidas, para sempre. Eu dividi então aqui alguns pontos para compartilhar com você. A primeira é, qual é o princípio da generosidade? Qual é o princípio da generosidade? A generosidade é colocar nossas riquezas a serviço da necessidade do outro. O princípio da generosidade não é riqueza, mas é riquezas, recursos, colocado à disposição, a fim de que estas riquezas, sendo oferecida a quem tem necessidade, possa trazer soluções, possam trazer redenção, possa redimir aquelas pessoas que têm necessidade. Este é o princípio da generosidade, é colocar tudo que é possível ser colocado à disposição daqueles que necessitam. A riqueza só tem valor se ela for usada para benefício, de tal maneira que poderá alterar a necessidade. Parêntese. Embora as palavras que eu vou estar usando, elas lembrem a gente mais de recursos financeiros, mas não é sobre isso que eu estou falando, de recursos financeiros em si mesmo. E principalmente, eu não estou falando de você trazer dinheiro para a igreja, ok? Fecha parêntese.
Então, se nós olharmos o texto que nós vemos aqui em Efésios, capítulo 2, nós vamos ver que há em nós extrema carência, extrema pobreza, extrema necessidade. Efésios vai dizer aqui no texto que nós lemos que nós temos morte, delitos, pecados, que sobre nós existem poderes espirituais que nos escravizam, que escravizam a humanidade, e que a nossa natureza humana está em conluio com esses seres espirituais da maldade, produzindo uma vida perversa, uma vida difícil, insuportável de viver, uma vida marcada por delitos, uma vida marcada por mortes, todas elas, morte fisicamente, morte emocionalmente, morte nos relacionamentos, mortes. Hoje eu estive num velório, conversando com as pessoas, levando o evangelho para aquelas pessoas em um funeral, em uma funerária. E ali a gente nós vimos a face da morte perto de nós. A morte nos rodeia o tempo todo. Nós experimentamos das características do pecado nas nossas próprias vidas. Quantos pais receberam os seus filhos embriagados em suas casas pelas madrugadas, drogados? Quantas mulheres receberam os seus maridos que voltavam da noite, experimentaram uma vida pecaminosa, uma vida de extremo distanciamento de Deus. E as famílias sofrem com drogas, com prostituição, com violência, com injustiça. Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, nós temos necessidade. E ainda mostra aqui que esse texto diz que outrora nós vivíamos debaixo da ira de Deus que deveria vir sobre os filhos do pecado. Então, qual que é o princípio da generosidade? É colocar riquezas que esse Deus tem à disposição dessas pessoas, dessa humanidade que está carente na sua pobreza, na sua miséria espiritual. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu queria colocar para vocês aqui é que esse texto diz que Deus é rico. Ele é rico, um versículo diz que ele é rico e o outro diz que ele é riquíssimo. Eu gostaria de ler alguns textos para você aqui nessa noite. Salmos 50, do versículo 10 até o versículo 12. Salmos 50, mostrando a riqueza de Deus. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Versículo 11. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo, né? Que mais? Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e quanto neles se contém. Perdão aí para a minha leitura, meu óculos não está muito bom. Então, irmãos, veja, esse salmo diz de que Deus tem tudo, tudo é dele. Ele estava dizendo, o que você pode me sacrificar? O que você pode me dar? Porque todos os animais no campo são meus, todas as árvores no bosque são minhas, os pássaros são todos meus, não há nada que não seja do Senhor. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu 2, 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o que ele é? Rico. Ainda Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Quero mostrar apenas a expressão que mostra que Deus que é rico. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. O meu Deus, segundo a sua riqueza. Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória.
segundo a riqueza da sua glória. E por último, Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória. Esses textos todos que eu li para os irmãos são tão poderosos e tremendos que eles até me tenta a vontade de ficar falando sobre eles, mas eu gostaria só de mostrar para você que o nosso Deus é rico. Nosso Deus é rico, Ele é dono de tudo. Não há nada que não lhe pertença. Deus é rico. Tem abundância de coisas. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica é aquela pessoa que tem muito do mesmo. Uma pessoa extremamente rica é aquela pessoa que tem muito, tem abundância da mesma coisa. Uma pessoa mais rica ainda é alguém que tem abundância de muitas coisas. Ela tem muito gado, muito dinheiro, muito tudo, não é? Então, há pessoas que são ricas em determinadas áreas da sua vida e não em outras. Tem pessoas que são ricas financeiramente, mas são pobres intelectualmente. São pessoas que são ricas na sua relação familiar, mas são pobres financeiramente. Mas há quem seja rico em tudo. E rico é aquele que tem abundância das mesmas coisas. Deus, sendo rico e sendo egoísta, não me resolveria. Um Deus extremamente poderoso, um Deus capaz, um Deus que tem todas as soluções, um Deus que tem em si todo o poder de alterar as circunstâncias que não são favoráveis a mim. Sendo um Deus egocêntrico, um Deus egoísta, um Deus que pensa apenas em si próprio, um Deus interessado apenas em si mesmo, em se autossatisfazer, e que não pensa em ninguém, e que não quer ajudar a ninguém. Esse Deus, apesar de ser todo poderoso, nada me adiantaria, nada me resolveria. Portanto, o que faz diferença na minha vida é Deus sendo capaz de fazer o que pode fazer, mas tendo um atributo, tendo um caráter chamado generosidade, bondade, porque há muitos que têm força e poder, capacidade de ajudar, mas não ajudam. E o que adianta ter poder? E o que adianta ter força? E o que adianta ter conhecimento, se isso tudo não está à disposição, não está a serviço daqueles que precisam? Deus tem tudo que eu preciso. E nada me resolverá, então, se ele reter, ou se Ele me der apenas um pouco. Porque é possível pessoas ajudar você um pouco. É possível até que eu seja um pouco ajudado. Mas dentro daquilo que eu li para vocês, que é as nossas fraquezas, que é as nossas necessidades, nós não precisamos apenas de um pouco daquilo que Deus tem muito. Nós precisamos de tudo aquilo que Deus tem muito, porque somente assim as nossas vidas serão resolvidas para sempre. Um pouco só não nos resolverá absolutamente nada. E aí é interessante, quando eu lembrei, preparando essa palavra hoje à tarde, eu me lembrei, muitos anos atrás, que lá na minha casa, são poucas coisas que eu lembro do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos, quando a gente morava junto. Pouquíssimas coisas, essa é uma delas. Que numa manhã, lembra que antigamente os pães eram aqueles pão grandão, não era? Aqueles baguete, não é? Aqueles pães, não era aqueles pãozinhos pequenininhos, é uma baguete, né? Aqueles pão grandão assim. Lá no sul é cacetinho, parece. Cacete, né? Um dia quando eu fui comprar pão lá no sul, eu falei, me dá pão. Ele falou, que isso? Eu ouvi o pessoal, me dá um cacete. Né? Eu falei, poxa, não, me dá só um pão mesmo que está ótimo. E aí então, mas na nossa época era aquele pão. E aí, a gente comprava só um pão.
E aí eu não sei por que era, acho que meu pai não tinha condições, né, de comprar muitos pães, e comprava um pão. Meu pai geralmente trabalhava, levantava cedo, ia para a roça, ficava uma semana fora de casa, então era minha mãe, o Vaninha, a Sônia, a Laine e eu, né? E a gente ia cortar o pão. Então era aquele pão dividido para 5. E só tinha aquele pão, muita necessidade e pouco recurso. Sabe, não nos resolve um pouco de recurso. O princípio da generosidade, embora ali havia uma generosidade abundante, porque nossos pais estavam nos dando tudo o que podia, mas tudo o que podia não era suficiente. Nós não precisamos apenas de muitas coisas de Deus. Nós precisamos de algo que Deus nos dê, mas que seja abundante. Porque as nossas necessidades são extremas. Então nós precisamos de um Deus que nos resolva abundantemente. E a Bíblia vai dizer assim, em Filipenses, no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, forma de servo. Esse Deus que se esvazia, esse Deus que para nos abençoar, esse Deus que sendo rico em misericórdia, riquíssimo em bondade, não nos resolve a não ser que Ele se disponha, a não ser que Ele se dê, a não ser que Ele ofereça, não apenas uma palavra sobre nós, mas uma ação de se entregar. E Deus não se economizou em nos ajudar, Ele se esvaziou. E se Ele saiu, a Bíblia diz que Ele saiu do lugar que Ele estava, então Ele esvaziou o trono. Ele esvaziou a cruz. Você olha para a cruz está vazia. Você olha para o túmulo está vazio. Porque Deus está se entregando totalmente. A Trindade está se entregando absolutamente. Ela não está dando um pouquinho de misericórdia. Ele está dando toda a misericórdia. Ele não está dando um pouquinho de perdão. Ele está dando todo o perdão. Eu não sei se você já foi num rio, em um córrego, em algum lugar assim que tem água, e você foi pular e alguém te disse, olha, cuidado que é raso. Não pule, porque é raso. A gente que é criança, a gente que é criança, olha só, a petulância. Quando eu era mais jovem, ainda faço as minhas estrupulias. Mas quando eu era mais jovem, Rafael, você não está me mandando beber água mais, né, Rafael? Você me amava mais. A gente ia tomar banho nos rios, eu vinha correndo e... uma vez nós fomos tirar férias lá no Rio de Janeiro, e tinha uma pedra lá assim, eu pulei lá em cima, daquela pedra lá embaixo, no mar. E você não pode fazer isso, a não ser que ali seja o quê? Profundo. Senão você se machuca. Parece-me que a ideia que nós temos do nosso Deus é que Ele é bom. Mas quão bom Ele é? Que Ele é misericordioso, mas quanto de misericórdia? Quanto de bondade? Quanto de paciência? Parece que Deus é um Deus que tem um pouquinho mais de paciência, mais do que minha mãe. Um pouquinho só a mais. Que a gente não tem muito lastro assim, qualquer coisa a gente pode perder tudo que Ele nos deu, e não é bem assim. Deus se esvaziou e se deu completamente. Deus só poderá mudar a minha pobreza se Ele se esvaziar. Queria que você desse uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor. Pois conheceis... Capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o que Ele fez? Se fez pobre. Se fez pobre por amor de vós. Ele fez isso por vós. Ele fez isso por nossa causa, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Como é que Ele fez? Para que você se tornasse rico. Não é que Ele deu um pouquinho da sua riqueza e continuou rico. Ele ficou pobre. Ele deu tudo. Ele não deu um pouco de si. Ele deu
tudo de si, de maneira que não há nada mais que ele poderia dar, a não ser aquilo que ele já tenha dado. Ele deu tudo, ele se tornou pobre, sendo rico, sendo poderoso, tendo condições de fazer, ele fez, e ele fez absolutamente. Terceiro e último, o princípio do egoísmo. Diz para os irmãos que o princípio da generosidade é colocar seus recursos, suas habilidades, suas riquezas à disposição da necessidade. Mas qual é o princípio que rege o egoísmo? O princípio que rege o egoísmo não é escassez. O princípio que rege o egoísmo é reter recursos que se tem apenas para si. O mundo onde o egoísmo impera é um mundo onde não há falta de recursos. Existem necessidades, não é porque não tem recursos, é porque onde há recursos, existe um sentimento de egoísmo imperando. Aonde a riqueza, aonde as riquezas estão distribuídas entre o povo, entre as pessoas, e as pessoas retêm para si os recursos e as riquezas que recebeu de Deus. Porque se tudo pertence a Deus e tem alguma coisa com você, nós lemos os textos, que tudo que existe no mundo pertence a Deus. E se tem muitos recursos com você, esses recursos também pertencem a Deus. E o que está acontecendo é que existem necessidades onde recursos são retidos. No mundo do egoísta também há poucas pessoas a quem ele serve. No mundo do egoísta, apenas um pequeno núcleo que se chama de nós, que ele chama de nós, recebe alguma gerência, algum benefício desses recursos. Geralmente, uma pessoa que tem recursos, as poucas pessoas que ele chama de meu, que ele chama de nosso, que ele chama de minha família, que ele chama de meus amigos, aquele pouco grupo de pessoas, é o grupo de pessoas que pode de alguma maneira usufruir de alguma coisa que ele tem. No mundo do egoísmo, no mundo egoísta, nós vivemos das migalhas que caem da mesa das pessoas. E para quem não tem quase nada, qualquer coisa que chega é muito. Mas não é suficiente, porque aquela pessoa não está dando o máximo que ela poderia oferecer. Ela está dando apenas as migalhas que caem da sua mesa por descuido. O mundo do egoísta é um mundo que há abundância de recursos retidos. Pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, pessoas nobres, mas que não oferecem os seus dons, a sua capacidade, os seus recursos para a sua própria comunidade, e ela não alastra, ela não amplia essas paredes, deixando com que aquilo que tem é só para ela. Eu estou lembrando exatamente agora do texto de Ageu. Quando Deus fala com as pessoas, Deus queria construir a sua casa. E o profeta Ageu diz, olha para vocês têm plantado e colhido muito, mas o muito que vocês colhem ainda não é suficiente. Vocês têm bebido muito, mas a bebida de vocês não estão alegrando vocês. Vocês se aquecem muito, mas o cobertor de vocês não aquece. Por mais que compram, não é suficiente. Por mais que comem, não se satisfazem. Há um buraco dentro de si, que tudo que ganha, que tudo que consegue conquistar na vida é para si. Nunca transborda, nunca ajuda ninguém, não auxilia nada. E há sempre um falar. Eu estou fazendo isso para os meus filhos. Eu estou fazendo isso para a minha família. Quantas pessoas cabe dentro do seu nós? Quantas pessoas está
cabendo dentro daquilo que você chama de meu, de nosso, de minha família. O propósito de Deus quando chama Abraão é abençoar tanto Abraão. Deus disse: eu vou te abençoar muito, Abraão. Eu vou te dar muito, eu vou fazer seu nome grande, Abraão. Eu vou fazer você famoso, eu vou fazer você um homem muito rico. E no final Deus mostra o que é que Ele quer fazer. Primeiro Deus diz: eu quero abençoar quem te abençoa. Mas depois Deus diz: eu vou abençoar através de você todas as pessoas da terra. Eu quero te dar muita riqueza, eu quero te dar muito conhecimento, eu quero te dar muita sabedoria, eu quero te dar características. Para quê? Para que você fique, cheio de conhecimento? Não, para que você ponha para fora, para que você doe isso, para que você ajude mais pessoas. Irmãos, muitas vezes eu acredito que nós poderíamos ser uma igreja, ser uma família, que poderíamos ajudar mais pessoas se nós tivéssemos mais generosidade. Como seria a vida dos nossos cunhados, das nossas sogras, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos vizinhos perto de nós, das pessoas que trabalham conosco? Como seria as pessoas que circulam em torno de nós, se nós aumentássemos as paredes do nosso, e a gente fosse abraçando mais gente, com os recursos que Deus vai nos dando? É impressionante, não esgota a capacidade de Deus enriquecer alguém que esteja disposto a dividir os seus 3 pães e os seus 5 peixinhos. Deus pode fazer muito através de pessoas que queiram doar de si. Deus é generoso em dar, e Ele não vai economizar em dar para nós. Quero terminar dizendo: imagine, se cada ser retivesse apenas para si o que produzem. Pensem nisso. Como seria a nossa vida e a vida do mundo se cada ser retivesse apenas para si o que produzem? Imagine se todos os seres tomassem uma decisão: toda manga que nascerá de mim será apenas minha. Todo leite que a vaca der fosse apenas para ela e para o bezerrinho dela, 2 ou 3. O que seria do mundo se as plantas decidissem não mais se produzir na proporção que elas têm poder de se reproduzirem, e se reproduzirem escassamente? Se o rapaz do posto de gasolina não oferecesse a gasolina para o seu carro, se você fosse no restaurante e não tivesse comida, porque o rapaz que faz a comida não vai fazer mais comida, a pessoa que limpa a sua loja não vai mais limpar a sua loja, a pessoa que prega não vai pregar mais, o pai que traz sustento para casa não vai trazer mais. Se a vida fosse uma vida baseada no princípio do egoísmo, em que eu preciso só para mim mesmo, a vida ficaria insuportável. Por isso, o princípio que rege a natureza, o princípio que rege a vida é dar. É dar. E o amor é o regulador, é a mola propulsora, é o fator que faz com que aquilo que está em mim em abundância me motive a oferecer, a dar. Paulo diz: de boa maneira me gastarei, e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Como nós precisamos de pessoas generosas na vida da família, na vida da igreja. Irmãos, a igreja é rica. A igreja é rica. A igreja foi enriquecida. Não foi isso que a palavra de Deus diz? Sendo rico se fez pobre, para que através da sua pobreza ele pudesse enriquecer. Ele enriqueceu. Deus se fez pobre e enriqueceu a igreja. A igreja tem pão da vida. A igreja tem água da vida. A igreja tem a luz do mundo. A igreja tem dons de sabedoria. A igreja tem pessoas que têm o dom de conhecimento. A igreja tem pessoas que têm dom de discernimento. A igreja tem pessoas que têm o dom de maravilhas, de milagres,
de línguas e interpretações de línguas. A igreja tem o fruto do Espírito Santo, amor. A igreja tem alegria. A igreja tem paz. A igreja tem longanimidade. A igreja tem benignidade. A igreja tem bondade. A igreja tem fidelidade. A igreja tem mansidão. A igreja tem domínio próprio. A igreja tem pastores, apóstolos, mestres, evangelistas. A igreja tem evangelho. A igreja tem os anjos que são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar o reino dos céus. A igreja tem o Pai. A igreja tem o Filho. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem tudo para fazer com que esse mundo seja iluminado. A igreja tem tudo para fazer com que esse mundo receba amor, bondade, generosidade. A igreja tem toda a capacidade e poder de Deus para fazer diferença na sociedade onde ela está, onde ela trabalha, onde ela se reúne. Nós não temos mais, porque tudo que nós temos aqui, se ficar retido em nós, não fará nada suficientemente abundante, não resolverá a vida de ninguém. Porque existe tanta gente com fome do pão da vida? Por que será que existe tanta gente com fome e com sede da água da vida? Gente que está na escuridão. Por que existe tanta gente abandonada? Por que existe tanta gente sofrida? Por que existe tanta gente assim? É porque nós escolhemos fazer com que o nosso fosse muito pequeno. O nosso mundo vai ficando muito pouquinho dentro do nosso grupinho de vida, dentro dos nossos ministériozinhos, dentro das nossas 4 paredes. Deus precisa soprar um vento e nos jogar para fora do nosso dia a dia. E nós oferecemos orações lá fora, a gente oferecer palavras de conhecimento lá fora, a gente ceder para o mundo aquilo que Deus deu para nós, para nos edificarmos mutuamente. Para que nos edificarmos mutuamente? Para ser útil nesse mundo, a fim de que a gente seja luz do mundo, a fim de que nós sejamos uma bênção. Em ti, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quantas pessoas cabem dentro do seu nós? Quantos mais podem caber? Quantas prostitutas cabem? Quantas pessoas ruins cabem dentro do seu nós? Dentro do seu lugar que você chama de nós? Quem mais é sua mãe? Quem mais são seus irmãos? Quem mais é a sua família? Quantas pessoas são? Quantas pessoas fazem parte? Nós deveríamos dizer, mais de 7 bilhões de pessoas fazem parte da minha família. Cada ser humano que habita nesse planeta Terra tem um pai. Pode ser que ele não reconheça o pai dele, mas eu sei quem é o pai dele. Eu sei quem gerou esse menino aqui, essa menina, esse homem, essa mulher. Está aqui deitado no lixo, está aqui nessa vida indigna, mas eu sei quem é o pai dela. E o pai dela é o meu pai, e portanto essa pessoa é meu irmão. Eu vou levar a palavra de sabedoria para ele. Eu vou fazer alguma coisa se nós fôssemos mais generosos. Se nós fôssemos um pouquinho mais generosos, o nosso mundo seria diferente. Se eu fosse mais generoso. Quando eu estava compartilhando essa palavra, quando eu estava pensando nessa palavra, eu falei um pouquinho na vigília aqui. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tira esse espírito do egoísmo, do egocentrismo, em que eu desejo, Senhor, o conforto só para mim. Porque se eu tirar um pouquinho do meu e dar aqui, se eu fizer a inscrição da camiseta, se eu comprar uma camiseta, R$45 a menos, vezes 4. Mas quantas vezes eu fui no cinema com a minha família e gastei numa noite? Quantas vezes, para mim, para o meu carro, para a reforma da minha casa, para as minhas férias, eu sou generoso. Porque no mundo em que cabe poucas pessoas naquilo que eu chamo de meu, naquilo que eu chamo de nosso, nós não vamos fazer diferença. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seres humanos que se esvaziam. Eu fico impressionado com algumas pessoas que eu conheço aqui nessa comunidade. Pessoas que se esvaziam. Pessoas que estão ajudando outras, financeiramente, emocionalmente. Pessoas que estão se esvaziando. Chegam cansadas em casa, mas têm disposição para visitar.
Chegue cansado em casa, mas tem disposição para ligar. Estão oferecendo os seus dons e talentos aqui, como nós vimos aqui as crianças. Elas não sabiam essas músicas, alguém teve que ensinar. Alguém teve que mobilizar para servir. E quanto mais a gente dá, mais gente se alimenta. E mais a glória de Deus é vista entre nós. Para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Nós não somos daqueles que entesouram aqui, onde a traça rouba, onde a traça corrói, os ladrões minam e roubam. Mas nós estamos entesourando as nossas riquezas no céu, sabendo que aquele dia Deus vai dizer: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar na minha abundância, sobre o muito eu vou te colocar. Minha oração é que Deus comece a dar muito para você, muito. Qual é o seu dom? Que Deus te dê abundância desse dom, que Deus dê riquezas para você escrever. Se você tem o dom de escrever, que você escreva textos. Se você tem o dom de ensinar, que você ensine, não para de falar. Se você tem o dom de acolher, que você acolha até escandalizar as pessoas, de tanto que você acolhe. Se você tem o dom de aconselhar, aconselhe as pessoas, converse com as pessoas. Se você tem o dom, sabe, a chamada de orar, ore muito mais, ore muito mais, ore muito mais. Não retemos tantas riquezas que nós temos. Eu li aqui, sabe, pinceladas das riquezas que nós temos o pão da vida. O Senhor Jesus está na igreja. Glorificado seja o nome dele para sempre. Amém e amém. Gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos nesse momento de ceia. Nós estamos nesse momento de ceia. E o que é o nosso momento de ceia? É o momento em que a gente está testemunhando um perdão perfeito, completo. Uma vida perfeita, uma vida completa. E estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. E quando Ele vier, Ele não vai vir com uma gloriazinha. Ele não vai vir timidamente. Ele vai vir com todo o seu poder e glória. Todo olho o verá. Hoje nós estamos profetizando isso. Hoje nós estamos anunciando essas verdades. Mas um dia, eu estava dizendo para minha filha, Ana Clara, essa semana. Falei: minha filha, quando você estiver lá, naquele dia, quando você estiver lá, depois de trilhões e trilhões de eternidade, depois de estar lá, depois de trilhões e trilhões, de ter passado a eternidade que não tem fim, e você me encontrar, e você vai falar assim: Pai, agora, graças a Deus que eu existo, para viver e experimentar dessa alegria, dessa plenitude, de tudo isso que eu vivo todos os dias para sempre. Valeu a pena aqueles momentinhos que eu vivi na terra, que eu chorei, que eu não soube explicar a minha existência, que eu não queria nem viver, que eu tive doenças, que eu perdi isso, perdi aquilo. Diante dessa grandeza, Paulo diz: a vossa leve tribulação não serve de comparação daquilo que será o peso de glória que em Cristo Jesus nos está reservado. Persevere, irmão. Persevere, minha irmã. Não tenha medo de doar de si. Não tenha. Peça a Deus: Deus, me ajude a ser generoso. Não faz continha de 10%. Faz essas continhas de 10%. Porque quem entendeu o espírito do Evangelho, entendeu que é dando tudo. Dando para quem? Para todo mundo. Tudo, o máximo que puder dar. Que você possa ficar constrangido: ó Deus, por que tu me deste tanto? Porque eu tenho tanto, Senhor. Já viu que tem gente que mexe, vira dinheiro, vira recursos, vira oportunidades. Para quê, irmão?
para você ajudar outros e outros e outros, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, seja engrandecido o teu nome, Senhor. Seja engrandecido o nome da sua glória. Que haja em nós esse sentimento de Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou de tudo, esvaziou de tudo. Senhor, tu correstes o risco, ó Deus, colocou toda a trindade em risco, Pai, de ser tentado como um homem, de precisar beber água, de respirar oxigênio, de poder cair em tentação. Que seria de nós se tu cedesse? Que seria da trindade se o Senhor cedesse, caísse em alguma tentação? O Senhor arriscou a sua reputação, o Senhor arriscou o seu trono, o Senhor arriscou toda a sua dignidade, o Senhor se deu completamente a nós. Nós podemos apenas engrandecer o seu nome e te dar glória. E aqui agora nós, Senhor, oramos por esses elementos, o pão e o vinho, Senhor, e separamos do seu uso natural, para que ele possa representar para nós, meu Deus, teu corpo e teu sangue que foi moído e entregue no Calvário pelas nossas vidas.